Eu vou pedir para o meu convidado dar um oi, para ele aparecer na tela de todos vocês aí, para ver se vocês identificam quem é. Tem gente que tá sim, Peter. Não sei se vai conseguir identificar. Mas nem eu tô achando ele. Mas ele já chegou? Chegou. Oi, Peter, já estou aqui já. Ah, chegou. Aí, ele aí. Boa tarde, tudo bem? Ah, já achei ele aqui, ó. Ó, dá uma dica aqui, ó. Ele tá de óculos, camisa azul escura. Tá dando um sorrisão aí de estar aqui com a gente. Ele tá com o nome trocado aí? Ah, tá com o nome do filho dele. Ah, malandro esse cara, hein? É nada, roubou o telefone do filho, meu. Ele fez de propósito só para não aparecer o nome dele e a galera já saber. É que o velhinho não sabe mexer nesses negócios aqui, né, Peter? É muita Poxa! tecnologia, né? E aí, pessoal, olha, acabamos de receber aqui o nosso convidado Hugo Dupré, um dos grandes nomes da natação brasileira, já foi considerado o homem borboleta, né, Hugo? Então, sem mais, vou passar para o Hugo aqui, eu vou pedir para ele fazer um breve relato aqui da vida esportiva dele, porque se ele falar tudo, gente, nós não vamos terminar hoje isso aqui, tá? E aí, Hugão, primeiro prazer enorme de você estar aqui com a gente, tá? Eu que agradeço, né, Peter, em nome de vocês, de você, nosso sempre presidente. Agradecer a participação de todo mundo, dos professores aí, eu vi um pouco a Jéssica aí, o Mauricinho, o Fábio, todos que sempre estão aí na beira da piscina, sempre tentando fazer o seu melhor para que a gente possa ter grandes atletas no futuro, né? E assim, né, Peter? Eu comecei lá, na época, na Universidade de Santa Cecília, com meus 5 anos de idade, né? E tive a oportunidade, né, de passar minha vida inteira dentro da universidade. Me considero um filho, né, do Colégio Santa Cecília, e tive a oportunidade de nadar, me graduar lá na universidade, né? E graças a Deus, Deus me colocou nesse caminho que é o esporte, a natação, do qual eu amo de paixão, né, Peter? Então, eu vejo essa garotada, essa nova geração empenhada, né, na natação, né, da cidade de Santos, de toda a nossa região, e a gente fica bastante esperançoso que, né, essa molecada nova tenha grandes resultados, né, no futuro, para que a gente possa estar muito bem representando não só nossa região, mas de toda o nosso Brasil, né? Eu fui nadador de borboleta minha vida inteira, eu e meus irmãos, e tive a possibilidade, né, de ser já infantil A, infantil B, antigamente era infantil A, infantil B, eu não sei como é que é hoje, Petis 1, Petis 2 e tal, e desde então eu já vinha obtendo resultados importantes, até um dia desses fiz uma live com o Marcião, lembrei de uma competição que foi feita lá em São José dos Campos, eu fui campeão brasileiro e bati o recorde sul-americano, infantil B, né? Eu era infantil B nessa época, e o recorde sul-americano era do Antônio Neste. Antônio Neste, que foi um grande nadador na época, que ganhou do Matt Beyond, e na verdade, na época, era um objetivo a ser alcançado, né? Tá entre as melhores marcas, né, do país, né, das Américas, enfim. Tive a oportunidade de treinar uma época nos Estados Unidos, com bolsa de estudo também, e praticamente dediquei minha vida inteira à natação, ao esporte e à educação, né? Tudo dentro da universidade para que a gente possa sempre não só né, viver o esporte, mas também viver também o que a gente vai levar para o resto das nossas vidas,
que é os estudos, né? Isso é de super importância, essas duas uniões, né? O esporte e a educação. E hoje, logo após eu me aposentei, né, da natação, no meio, né, aos meus 26 anos, eu abri uma empresa, uma academia, eu e meu irmão, e tivemos lá um trabalho também direcionado ao esporte, à saúde, né, e fomos felizes também nessa empreitada, em questão de ser um empresário na área de saúde esportiva, né, de academia. Natação, e sempre vinculado ali à política, alguns amigos políticos, e me fizeram um convite aos meus 30 anos de idade, e eu saí candidato a vereador e tive a possibilidade já na primeira eleição de me eleger vereador. Hoje ainda estou vereador, né? Fui presidente da Fundação Pro Esporte de Santos, do qual a gente tive a oportunidade de ficar 3 anos no desenvolvimento do esporte de competição da cidade, né? São uma gama de modalidades esportivas, são mais de 500 atletas adotados, né, entre professores e atletas, e hoje estou de volta na Câmara Municipal, né, Peter? Eu tenho que deixar um recado para vocês, é que vocês aproveitem o tempo de vocês, porque o tempo na vida da gente, muitas vezes a gente não presta muita atenção, mas o tempo é precioso, né? Todos os dias, todas as semanas, todos os meses, a gente tem que sempre ir buscar fazer o melhor a cada dia. Eu me lembro muito bem que numa competição que eu ia mal no sábado e no domingo, na segunda-feira eu estava ali na beira da piscina, sempre tentando melhorar o que eu podia melhorar, seja a virada, melhorar o final de prova, né, dentro dos treinamentos, sempre buscando melhorar. Isso foi um dos caminhos que eu trouxe do lado esportivo para a vida, né, empresarial, para a vida hoje como político, sempre buscar melhorar, né, seja em conhecimento, seja buscar informações, né, e viver da melhor forma possível, porque o tempo passa, né? Eu era jovem, hoje já me considero não um senhor, né, Peter, mas com meus 45 anos já, Master. né, um master, né? Então, mas eu só tenho que agradecer ao esporte. Tudo que eu sou hoje, eu devo ao esporte. Se hoje eu tenho uma família, sustento minha família, graças ao que eu plantei lá atrás, mas foi graças ao esporte, foi graças à educação, foi graças à Universidade de Santa Cecília, que sempre abraçou, né, e outros clubes que abraçam e investem no esporte, que eu acho que o esporte é a maior ferramenta de inclusão da nossa sociedade. Se a gente quer uma sociedade melhor, a gente precisa investir no esporte, isso eu não tenho dúvida. E já começou, eu pensei que eu ia fazer a primeira pergunta, ó, mas já me deram a rasteira aqui, hein? Aqui, ó, a Isabela Dantas. Isabela, você mesmo quer fazer a pergunta ou quer que eu leia? Eu faço, então. Eu faço? Aham. Não, eu. Ah, então fala. Qual foi a sua prova mais tensa? Entendeu a pergunta, Hugo? Dá para fazer de novo, Peter? Eu apertei o botão errado aqui. Pergunta Qual de foi novo, a sua Luiz. prova mais tensa? Foi a minha prova? Mais tensa. Ah, mais tensa. Acho que todas as provas, muitas vezes eu me perguntava, né? Numa final de
numa final A de campeonatos importantes, porque a gente treinava o ano inteiro por grandes seletivas, né? Seletivas de campeonatos mundiais, seletivas de campeonatos, né? Enfim, para entrar na seleção brasileira, eram sempre provas difíceis, né? Mas uma das principais foi aqui no Internacional de Regatas, o Inter, que tem uma das maiores piscinas mais rápidas do Brasil e do mundo, que eu acredito, e foi numa eliminatória do Campeonato Mundial para a Rússia. Foi uma prova de 100 metros borboleta, eu fiz 53 segundos e 20 centésimo, algo assim, né? E nos 100 metros borboleta. E lá nós tínhamos o José Miolans, né, que nadava pelo Clube Pinheiros, nós tínhamos lá Caio Márcio, que nadava muito bem, foi recordista mundial de 50 metros borboleta, nadava muito bem dos 100, 200 borboleta. Então, uma das provas principais foi aqui no Internacional de Regatas. Legal. E agora, deixa eu ver aqui, Luan Talio Yogi Dias. Pergunta a você. Luan? Eu queria perguntar, né? Eu botei no chat, então eu vou ler aqui do chat que é mais fácil para mim. Como era, tipo, nos seus períodos de competição, quando você ficava meio que no emocional, como é que era você, tipo, antes? O que você pensava, né? Que eu queria ter essa comparação entre um nadador, tipo, já num top nível, já. Porque às vezes eu fico meio mal, às vezes, antes ou depois. Então eu quero saber de você. Eu acho que sempre essa preparação, o mesmo treinamento que você faz no dia a dia, né? Seja lá 5.000 metros por dia, 6.000 metros ou 10.000 metros por dia, no treinamento de manhã e no período da tarde. Eu acho que esse trabalho psicológico ele é fundamental, né? Porque muitas vezes o físico está preparado para a competição e o psicológico muitas vezes não está, e vice-versa, né? Muitas vezes o psicológico estava muito bem preparado e o físico não. Eu acho que tem que mesclar esse trabalho. Existe, na minha época, nós tínhamos um dos melhores nadadores do mundo, que era o Alexander Popov, né? Ele fazia um trabalho extraordinário na parte de psicologia. Eu acho que você tem que buscar trabalhar essa área, né, da questão do emocional, que ela vamos dizer que no dia da prova, da competição mais importante da sua vida, 90% psicológico e 10% físico, né? Eu tive a oportunidade, né, de nadar com alguns grandes nomes, né, da natação mundial, como o Ian Thorpe, não sei se vocês lembram, com o próprio Michael Phelps, numa competição lá em Yokohama, no Japão, que era o Campeonato Pan Pacific, em algumas Copas do Mundo também, né? E a gente via emocionalmente esses grandes atletas, né, que fazem grandes provas, né, batem recordes mundiais de várias modalidades, né, da natação. Então, precisa, sim, estar com o emocional muito bem preparado. Está respondido, Luan. Entendeu, Luan? Uma psicóloga na área esportiva, essa questão de motivação do dia a dia dos seus treinamentos, porque é difícil os treinamentos diários, né? Você sempre tem que estar motivado. Escreve numa folha e põe na porta do teu guarda-roupa. Toda vez que você pôr na porta do teu guarda-roupa, você vai olhar para aquele objetivo a ser alcançado. É só quando acabar aqui. Tá, vai demorar aí? Não sei. Tá. Eu passo Iana, você tá com o microfone ligado. Fechei. Oi, Ô, Luan, sabe o que eu fazia com meu filho que nadava? Ele tinha um objetivo de fazer um determinado tempo. Não interessa se ele ia ganhar a prova ou se ele ia perder a prova, ele tinha um objetivo de fazer um determinado tempo. Então, por exemplo, ele ia nadar os 200 livre, ele tinha que fazer 47,8.
na curta. Aí, sabe o que eu fazia? Eu botava esse 47,8 e imprimia em várias formas, vários normais, em vários tamanhos, e espalhava, botava na parede da casa inteira. Ele ficava com ele até sonhava com esse número. Não sei se ajudou, mas ele conseguia. Rafael Mori. Qual o seu primeiro e segundo nado preferido? Eu sempre gostei muito de nadar os 100 metros borboleta, né? E depois o nado livre, né? Meus melhores resultados na longa foram 54, 20, mais ou menos 54 segundos, né? E alguns centésimos aí. Acho que foi numa eliminatória para o Campeonato Pan-Americano. Foi o melhor resultado. Lá no Rio de Janeiro, na piscina do Maria Lenk. E nos 50 livre e 100 livre também tive alguns resultados bons. E você nada o quê? Maria Fernanda. Eu nado crawl, peito. Oi. Beleza, então. Alicia Natasha. Oi. Me pulou. Eu. Alicia? Eu. Oi. Qual é o nado que você menos gosta? A prova que você menos gosta? Existem algumas provas bem difíceis, né, na natação, né? Como os 200 borboleta, é uma prova que dói bastante, né? Acho que muita gente não gosta de nadar o borboleta, né? O 400 medley também é uma prova bem difícil também. Mas isso vai de indivíduo para indivíduo, né? De pessoa para pessoa, né? Tem muita gente que gosta, né? Que nem o Ricardo Prado nadou muito bem, um dos melhores nadadores do mundo, Ricardo Prado, de 400 medley. Eu tive a oportunidade, apesar de nadar os 100 metros borboleta, muitas vezes nos treinamentos a gente nada muito de crawl, né? Faz altos treinamentos, né? Para buscar sempre melhorar o condicionamento físico, né? O seu VO2, porque o final de prova de uma prova de 100 metros borboleta, 200 metros borboleta, são provas difíceis, né? Mas eu não gostava muito de nadar a peito, assim, mais ou menos. Costa também. Sempre foquei no 100 metros borboleta. No 200 também, tive alguns resultados. Fui vice-campeão brasileiro de 200 borboleta. Enfim, né? Eu sempre foquei no borboleta e no crawl. Mas nadei algumas travessias e fui campeão de algumas travessias, né? Tem alguns amigos meus que eu estou vendo aqui, o Regis, o Mauricinho, foram nadadores todos da minha época. Não sei se eles são mais velhos do que eu, né? Ou nós temos as mesmas idades. Né, Mauricinho? Eu sou um ano mais velho, Hugão. É isso aí mesmo. Abraço, viu? Abraço, cara. Fizemos FEFESP junto, hein? Primeira turma. Tá com o cabelo branco, pô? Você tá falando do Regis cabelo? Regis e cabelo não tem nada a ver uma coisa com a outra. Legal. Maria Fernanda, me desculpa, eu pulei você, Maria Fernanda. Desculpa, Tudo bem. Tá bom? É você. Qual foi a prova que te deixou mais orgulhoso? Mais orgulhoso? Então, foi, como eu disse, né, a prova mais difícil, né? Foi aqui no Internacional de Regatas. Era o Josef Finkel, eliminatória para o Campeonato Mundial da Rússia, lá em Moscou. Foi uma prova, ao mesmo tempo, muito nervosa, né? Porque eram os 8 melhores nadadores do Brasil. Nós nadamos, quase todo mundo nadou para 53 segundos. Só o José Meolans, que era um argentino, que nadou na raia 4 e chegou para 52,90 e pouco. E eu fui vice-campeão. Na verdade, quando um atleta internacional nada uma competição no Brasil, ele sobe no pódio junto com o primeiro colocado do Brasil, né? Então, na verdade, eu peguei em primeiro lugar. Mas foi uma das provas mais difíceis, mas ao mesmo tempo mais emocionante.
Não sei se o Mauricinho, na época, assistiu, o Ed, o próprio Eu Peter. estava lá. Eu estava lá. Claro que Uma assisti. prova prova. gostosa. Que prova. Ficou marcado um pouco aqui na minha... Eu também estava. O Marcelo também estava, né, Marcelo? Tu tá aí, Marcelo? Eu não sabia que tu Tem estava. todas, mano. Ele entrou Então, quietinho, daqui a pouco ele fala. eu só tenho que... Eu não vi o Marcelo aí, mas, na verdade, eu devo toda a minha vida esportiva ao Márcio Latuf, né? Sempre muito motivado com a molecada, com os jovens, né? E o Márcio, na verdade, é o meu segundo pai, podemos dizer assim, né, Marcião? Porque eu passei mais de quase 15 anos da minha vida. Eu tinha, na época, 25, mas 15 anos eu passei com o Márcio Latuf, na borda da piscina, de manhã, tarde e à noite. Eu era obrigado a ver o Latuf todo santo dia, de manhã, tarde e à noite. Mas foi um prazer e eu só devo o que eu sou hoje, graças à natação, mas nós tivemos um professor, que foi o Márcio, e acho que a responsabilidade de todos os professores que estão aí hoje, acho que ela é fundamental na construção do caráter, na construção da pessoa, do ser humano, porque o esporte acaba e logo após nós temos uma vida à frente para ser construída. Então, Hugão, a gente está meio focado nesse tema essa semana, exatamente a respeito disso aí. Como que a natação e o teu técnico, ou os teus técnicos, tiveram influência na tua vida quando você parou de nadar. Quer dizer, você saiu da natação, foi para a política, embora você tivesse carregando o esporte junto das tuas costas, né? Procurando fazer do esporte, mas é uma área diferente. É uma área toda. Como que a natação te ajudou nessa área? O que os teus técnicos marcaram você que você carregou para o resto da vida? Eu me lembro muito bem, uma das coisas que eu levo assim para o resto da minha vida, né? Durante agora a minha vida, eu me lembro que o Latuf marcava 5 horas, tinha que cair na água. Então eu acordava às 4h30 eu estava saindo de casa, porque eu morava perto do Santos, e 5 horas a gente precisava fazer um pouco de aquecimento, 5 horas já começava o treinamento. Eu estou te dizendo isso porque quando eu estou prestes a ter um grande objetivo na minha vida, parece que essa energia que eu tinha de acordar às 4, ir para o treino, depois tinha outro treino, estudava, depois ia para o treino, né, no final, na parte do período da tarde. Isso aí eu levo um pouco para a minha vida, de em busca de resultados, né? Eu acho que a vida, seja na empresa, seja na política, acho que a gente sempre busca os resultados. De alguma forma, isso foi uma lição que eu poderia ter sido um nadador recreativo, né, Peter? Né? De ir lá nadar, ir para casa visando a saúde, visando, né, o bem-estar. Mas esse lado competitivo, né, de vencer, buscar vencer, seja ou terceiro lugar, ou quarto lugar. Eu não fui um grande nadador dos melhores do mundo, mas algumas campeonatos mundiais, acho que o melhor resultado foi, se eu não me engano, lá na Suécia. Acho que o Marcião estava lá na época, em Gotemburgo. Acho que foi o melhor resultado, né, final B, se não me engano, 7º, 8º lugar. Na Rússia, eu não me lembro qual foi a minha posição. Fui terceiro numa Copa do Mundo, no Rio de Janeiro também. Mas essa construção, né, de vivência do esporte competitivo, né, eu já estava sendo estimulado já no esporte, né? Seja ele, que eu vejo hoje, né, Peter? Eu tive a possibilidade de conviver com centenas de atletas agora lá na Fundação Pro Esporte, e a gente vê que o esporte é uma ferramenta de
não só de inclusão, mas de preparação para a vida, você entendeu? Então, o que eu falo para a molecada que está começando se dediquem, não percam tempo, né? Porque o tempo é precioso, passa rápido demais. Eu tive a possibilidade de só 15 anos da minha vida, né? A gente tem um período da nossa vida de 80, né? Dá para viver com qualidade de vida, né? 80 anos, não, 60 anos. E só um período de 15 anos só dedicado à natação, né, competitivo, acho que muitas vezes a gente fica se refletindo. É muito pouco tempo, né? Então, aproveitem, se dediquem, treinem ao máximo, escuta bem o professor. O professor é o teu capitão, né? É o teu leme, né? E, então, é isso que eu acho, né? O mentor, né? O técnico, o professor é o seu mentor, né? Não tem... E muitas vezes na vida, o pós-esporte, muitas vezes a gente não tem um mentor nas nossas vidas, né? Um direcionamento. Você vai ser um bom advogado, você vai ser um bom médico, você vai ser um bom administrador de empresa, enfim, né? Mas o que eu acho que, da lição que eu tenho como atleta, foi que eu ainda tenho dentro de mim um lado competitivo. É isso que eu acho que não deixou adormecer dentro da minha cabeça, né? Sempre buscar. Você sabe, né, Peter? Uma eleição é muito difícil, né? Mas não é impossível. Eu não venho de famílias políticas, né? Tudo foi uma construção, tijolo por tijolo, né? Então, a vida ainda para mim, eu estou dentro de uma competição. Legal. Hugo, você falou que algumas vezes você ficou em terceiro, em quarto lugar, tal, e às vezes a molecadinha não ganha uma prova, parece que o mundo caiu, né? Então parece que pensa assim, se fosse assim a gente pensaria, quem ganhou, ganhou em primeiro, do segundo para cima são todos perdedores. E não é bem assim, né? Quantas vezes você pegou um terceiro, você acabou de falar terceiro, quarto lugar e de repente deixou orgulhoso? Eu tenho uma história, Peter, não sei se eu contei para o Márcio, mas é bem antes do Márcio, né? Eu me lembro, o Zebra, professor Zebra, acho que está morando em Ubatuba, se não me engano, na época, eu tive a oportunidade de trabalhar, de treinar com o Zebra, né? Eu aprendi a nadar na época do Bagdá, depois fui treinar com o Zebra, depois com o Edson, depois fui trabalhar com o Márcio Latuf. O Zebra tinha me prometido, se eu fosse campeão paulista, acho que era infantil A, eu ia ganhar uma bicicleta, né? E se eu fosse campeão, eu fui quarto lugar, não tive a oportunidade de ganhar uma bicicleta. Mas aquilo, de uma forma, foi motivacional para mim, porque a gente sabe, né, Peter, na época, há 20 anos atrás, uma família comprar uma bicicleta, porque aqui em casa não era para comprar, não dava para comprar uma só, né? Tinha que comprar 3, né? Na verdade, éramos em 5, né? Porque eu tenho duas irmãs de criação. Então, eu tinha que comprar 5 bicicletas. Então, não daria para comprar. Então, aquilo me motivou em buscar, poxa, se eu ganhar uma bicicleta, será, poxa, é um brinquedo legal, né? Então, eu peguei quarto lugar, né, naquele campeonato paulista. Lá em São Paulo, na Água Branca. Foi um campeonato paulista de inverno, né? E aquilo me motivou mais ainda, Peter. Eu não ganhei a bicicleta, mas tenho certeza que no outro ano eu já fui buscar resultados melhores. Que legal, que legal. E aí, quem tem mais alguma pergunta para fazer? Mesmo técnicos, podem dar um oi aí, se quiserem. E aí, Regis, na época que você nadou com o Hugo lá, você tinha cabelo, né? Então, tinha cabelo. Por eu ser um ano mais velho que o Hugo, eu fui buscar uma vez, né? Na época que a gente nadava, eu fui buscar uns resultados, né? Para ver qual que era, né? E eu descobri num dos torneios nossos lá atrás, que eu ganhei uma vez do Hugo. A única vez que eu ganhei do Hugo, eu era infantil alguma coisa e ele era infantil alguma coisa a menos. Infantil A e tal. E,
e aí isso fica na minha memória, né? E aí memória das crianças, né? Porque o Hugo se tornou um atleta de alto nível e eu continuei sendo aquele atleta abnegado, esforçado e mediano, participante só, né? E aí eu tenho isso comigo, mas eu nunca tinha aberto isso para ninguém. Lá no torneiozinho lá atrás, eu fui buscar esse resultado. E aí eu fiquei com isso na cabeça e eu estou abrindo hoje aqui. Aí, ó, tá vendo, Hugo? Você virou troféu hoje, hein? Muito, Na muito. verdade, eu que agradeço, né? Os campeonatos santistas muitas vezes eram mais fortes do que os campeonatos paulistas, né, Peter? Nós tínhamos grandes clubes, né? Ainda temos, né? Esse lado competitivo na cidade de Santos era. Eu me lembro uma coisa que também que eu me lembro fica muito nós tivemos grandes nadadores aqui na cidade, né? E na nossa época, né, Regis, acho que o Mauricinho acompanhou a Érica Torralbo de Mendes, né? Foguete nos 800. Nos 800 nadava muito e parou jovem, né? Parou nova, né? De nadar. Tinha recorde dela até há pouco tempo atrás. Então, na verdade era um fenômeno, né? Então, Peter, assim, nós tivemos sem dúvida alguns fenômenos na cidade, santistas, na região, né? E assim, e temos hoje também, né? Com grandes resultados que a gente sempre está acompanhando um pouco. Você vê o próprio filho da Lúcia, Rosiane dos Santos, né? Que é atleta aqui de Santos, né? Então, Lucas. o Lucas, né? Isso. É um fenômeno, né? Então, é um menino que, se trabalhar legal para as Olimpíadas de 2024, é isso, né? 2024, né? E eu não tenho dúvida que seleção brasileira, enfim, torcer para todos, né? Eu acho que essa união que a gente precisa desenvolver, sentar numa mesa, discutir a natação, claro, todos os esportes, mas a natação que a gente tem um carinho enorme, né? E buscar, né? Esse tempo agora que a gente está vivendo vai passar, né? Daqui a um mês, 2 meses, essa doença aí vai começar a baixar. A gente espera, né? É claro que ficará sempre nas nossas lembranças, né? Esse momento que a gente está vivendo, mas vai passar e a gente tem que estar motivado, seja os professores, seja os atletas, porque a gente tem que buscar o melhor na nossa vida, buscar sempre pensamentos positivos. A natação abriu, sou o que sou hoje graças à natação. E a gente, não só como referência, viu, Petra? Não sei se muitas vezes a gente, não sei se eu sou referência, mas nós temos grandes atletas, grandes que se tornaram grandes empresários, grandes pessoas, grandes médicos, profissionais de educação física, enfim, tentam sempre buscar o melhor resultado, melhor estudar bastante para que vocês possam sempre ser melhores no que vocês se propõem a fazer. Beleza. Hugão, quem que foi teu ídolo? Então, Peter, no meu ídolo, na verdade, eu sempre via muito ali nadar, o Borboleta, era o Albatroz, né? Aquele alemão, se lembra? O alemão Michael Alex Gross. Bauman. Alex Bauman. Não, esse Alex Bauman nadava acho que 1500, né? Que era o Davi de Castro que era fã dele. Mas era o Michael Gross, era um alemão. Michael Gross. Mas é claro que conforme o tempo foi passando, a gente foi acompanhando. Eu vi nadar o Ian Thorpe, né? O Ian Thorpe era um fenômeno na natação mundial. Logo após veio o Michael Phelps. O Michael Phelps, eu acho que ele estava com uns 27 anos, ele estava com uns 15 anos, só que ele com 15 anos já apresentava recordes mundiais, né? Então, era algo, né? Vi também Alexander Popov nadar, vi alguns russos,
baterem recordes mundiais em 100 metros borboleta, 200, grandes resultados que ficam marcados na nossa vida, né? Marcião, quer falar alguma coisa? Eu acho que o Márcio não está Peraí. mais, tá? Tô. Claro que eu tô, porra. Peraí. Aí sim. É que eu tava fazendo um lance aqui, mas eu tava escutando tudo. Flagrei, ó. Não, eu tava. Os cachorros estão meio malucos aqui. Então, o que eu tenho que falar do Hugão é o seguinte: foi a mesma coisa que ontem. Eu falei do Israel, né? Falei de todos, né? Principalmente para a garotadinha aí, o Hugo foi um exemplo de atleta, porque ele sempre cumpriu uma disciplina muito grande, né, o tempo todo, né, por isso que acabou sendo o nadador que ele foi, né? Se você falar para mim, pô, você lembra de alguma coisa que, de repente, o Hugão fez que você não gostou? Cara, eu não lembro de nada, entendeu? Porque era um cara que respeitava o técnico, entendeu? Era um cara que tinha uma disciplina muito grande. A gente, junto, eu e ele, traçávamos os objetivos e íamos atrás desse objetivo. Por isso que ele falou de várias vezes aí, semifinalista de campeonato mundial, entendeu? Quando você falou de Gotemburgo, eu estava lá em Gotemburgo também, porque a Lúcia também estava, né? Se não me engano, ela foi nadar 400 livre. Foi uma passagem muito legal, né? De muitas coisas, né? Aquele dia que nós fizemos uma live aí, eu perguntei para você, lembro de uma competição em São José dos Campos que, se não me engano, você bateu o recorde sul-americano, né? Então, tem muitas passagens, né, meu, que a gente teve juntos, que foi muito bacana. E eu lembro também que eu ria muito com o Hugão, né? Porque o Hugão hoje é um cara mais sério, né? Mas ele era muito engraçado nos treinos. Foi muito legal aquela época lá, né? Principalmente que foi uma época, logo depois que eu entrei em Santos, na Unisanta, em 87, aí estava a moçada lá, os caras mais velhos, né? O Padilha, o Valtinho, e que pode dizer, a gente pode falar, pô, esses caras de repente não fizeram nada pela natação da Unisanta, fizeram muito, porque eles que fizeram aparecer um Hugo, apareceu uma Lúcia, aí o Hugo e a Lúcia fizeram aparecer um Cleiton, fizeram aparecer uma Flávia Neto, uma Silvia Chique. Então, é uma cadeia, né, cara? Então, isso daí foi uma coisa muito legal. E o Hugão, podemos dizer que foi um exemplo, né, de atleta e hoje é um exemplo de um atleta que venceu na vida, né? E isso é muito bacana mesmo. Eu não tenho muito... eu fico até meio assim, né, de falar do cara. A gente comentou, né, que o Hugo falou, o Márcio era um pai para mim. Cara, o Hugo, não só o Hugo, a família do Hugo, meu, para minha filha, foi uma coisa muito impressionante, né, meu? Porque eu lembro que eu estava dando treino, a mãe do Hugo chegava lá, pô, vou pegar tua filha, vou levar para casa. Levava embora para casa, aí eu ligava umas 7h30, falava, tô indo buscar. Não, vem só às 9h. E a minha filha adorava, né, meu, ficar na casa do Hugão. Então, pode dizer que foi a minha família aqui em Santos, foi a família do Hugão. E a gente teve uma parceria sensacional, né, cara? Começou, de repente ele era um cara miúdo, um cara franzino, foi crescendo, foi melhorando na natação, treinava forte, tinha vezes que enrolava, mas a gente pegava no pé e o cara ia lá e fazia, como a gente tem que fazer, mas não tem jeito, não é só do Hugão, é de todos os atletas mesmo, que tem dia que não está bem, o técnico tem que estar ali para mostrar para ele que ele tem que
tá 100%, 110% todo dia, e foi progredindo e virou esse personagem da nossa política sensacional, o cara que comanda, né, o esporte em Santos hoje, né? Eu agradeço muito por ter tido ele como atleta e ter tido a família dele do meu lado o tempo todo. E aí eu vou te contar uma coisa que eu não sei nem se o Hugo vai lembrar disso aí, não sei nem se você sabe, mas a coisa que eu mais admirei do Hugo, mais do que a natação dele, foi a humildade que ele sempre teve. É ou não é, Márcio? Com sempre certeza. Foi um cara humilde de tudo. E eu vou te contar uma passagem. O Márcio, logo depois que terminou um ano, meu filho tinha ido bem num campeonato paulista, e o Márcio convidou o meu filho para ir nadar lá no Santa. No primeiro treino, quando ele chegou em casa, ele falou para mim, eu não volto. Eu falei, caramba, o que aconteceu? Ele falou assim, não, tô brincando, mas no primeiro treino o Márcio mandou dar 800 metros de perna. E eu dividi a raia com o Hugo Dupré. Você conhece? Conheço o Hugo Dupré. Pois é, pai. Ele primeiro meteu 100 metros em mim, depois ele diminuiu e falou assim, me acompanha, vem comigo. E ele fez o resto do treino com você puxando ele. Se você não lembra disso, velho, isso aqui está na minha cabeça. Obrigado, Peter. Seu filho também foi um grande atleta, né? Um grande orgulho também para a cidade, né? Eu até, não sei se o Marcelo está aí, não sei se o Márcio vai lembrar. A gente está conversando aqui, né, sobre treino, sobre vida, né? Eu não sei se o Márcio... O melhor treino que eu já fiz na minha vida foi quando eu vim do treinamento no México. Não sei se você se lembra, Márcio. Eu vim do treinamento de altitude lá no México. E o Márcio... Eu lembro da altitude lá que a gente fazia muita perna vertical naquela piscina do Exército lá, lembra? Isso aí mesmo. Era difícil treinar em altitude, mas aí quando a gente chegou no Santa Cecília, acho que tu deu 8 tiros de 50 metros borboleta a cada 1 minuto. Aí a minha média, né? Eu me lembro, isso aí também ficou um pouco guardado, foi um dos melhores treinos e um dos últimos, né? Foi uma média de 24 segundos, né? Não sei se lembra, 24, 30. Aí tu falava, não, vai mais devagar, porque nós íamos viajar para o Japão, né? Então, faz um pouquinho de tempo isso, né? Faz mais de, sei lá, faz uns 20 anos, né, Marcelo? Foi que a gente foi para Yokohama, né? Não, faz Isso. menos, faz 19 anos. 17 anos. Mas foi um treinamento ali o Márcio falava ainda, não, vai mais devagar, mas a gente já estava treinando ali. Eu estou falando isso porque foi uma média uma média boa, né, de treino, né, média de 24 segundos e eu não sentia o cansaço, né, porque tinha acabado de chegar do treinamento do México. E foi uma média boa aí de tiros, né? Já se preparando porque a competição lá em Yokohama foi eliminatória para o Pan-Americano. Só. Foi uma competição bem legal também lá em Yokohama. Foi Acho legal. Que, se não me engano, foi eu, você e o César, o Thiago César Pinto. E o Bellarmino. O Bellarmino também, isso aí. Verdade. Cara, Beleza, sabe o que eu ia te falar, Hugão? Sabe o que eu ia te falar? Eu acho que eu já te falei isso daí, né? Eu estou fazendo um apanhado não de todos, hein? Eu acho que eu tinha que escrever um livro, Marcelo. Eu estou fazendo um apanhado dos atletas que, de repente, chegaram em condições boas. Estou fazendo um apanhado. Porra, tá foda, cara. Tem atleta pra cacete. Isso é verdade. Acho que eu já dei treino até para Maria Lenk. Eu nem lembro, mas pode ser. Eu treino para Maria Lenk e não envelhece, né, Marcelo? Não envelhece, pô. Tem que passar a fórmula aí pra gente. Então. Beleza, Hugão. Hugão, muito obrigado.
para quem não sabe, no momento que eu falei com o Gão, ele aceitou de pronto estar aqui com a molecadinha aqui, passar essa palavra, passar essa experiência. Agora ele vai ter que entrar lá na Câmara lá para cuidar da gente, né, Gão? Obrigado, viu, Peter? Tenha certeza que, de coração, né, eu sou um apaixonado pelo esporte. Eu acho que se eu pudesse ter uma mágica, tenha certeza, se eu fosse um cara que fizesse mágica, tenha certeza que nós seríamos país de primeiro mundo no esporte, porque eu sei que o esporte transforma vidas e transforma as pessoas para melhor. O que eu tenho a dizer para a molecadinha aí é sucesso, escutem bem os seus professores, os seus técnicos, né? Desejar sucesso aí para os técnicos, né? Os que estão começando, os que já fazem parte, né, da história do esporte santista. Você também, Peter, sempre muito presente, um apaixonado pelo esporte. Que Deus abençoe todos vocês e sucesso para todos e muita sorte. Valeu, Gão. Pessoal. Obrigado, valeu, Gão. Obrigado. Gão. Um abraço, Gão. Um abraço. Valeu. Obrigado, valeu, Hugo. Valeu, Regis. Valeu, tudo Valeu, Valeu, Obrigado, gente. Hugo. Obrigada. Valeu, Jéssica. Valeu, Valeu, Iana. Obrigado. Tchau, Falou, pô. pessoal. Molecadinha, até a semana que vem, se Deus quiser. Até. Valeu, Fábio. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, Fábio.